Então eu vou começar mostrando para vocês as cores que eu usei de molê para fazer esse casaco. Eu usei agulha número 8, 5 milímetros. A indicação do fio molê é para 2,5, se eu não me engano, isso. Mas pode usar essa para roupa, agulha maior, que dá um caimento melhor, senão a peça fica dura, fica muito apertado o ponto. O fio molê é um fio de Tex 500, esse novelo de 40 gramas vem com 80 metros de fio, ele é 100% acrílico. E as cores dele eu vou botar na receita para vocês verem, tá? Na receita escrita. Eu escolhi 4 cores mais fortes e 3 cores mais neutras, mas a combinação de cores é livre, você escolhe a que você quiser. E ele vai ficar mais ou menos assim, a combinação. Eu já fiz um lado e vou fazer o outro lado aqui com vocês. A gente começa por aqui. Isso é um hexágono, tá? Tá preso aqui com os marcadores, mas é um hexágono. Ele vai crescendo e vai ficando embabadado, ele não vai ficar retinho, justamente para você dobrar e ele ficar no formato do casaco. Então, a gente vai começar com o fio preto, um anel mágico. Vou até botar aqui para mostrar para vocês. No preto não vai dar para enxergar muito bem, eu vou tentar botar o máximo de luz que eu puder aqui, tá bom? Olha, primeiro são 6, a gente vai trabalhar quase todo ele, tá vendo? 3 pontos altos e uma corrente, 3 pontos altos e uma corrente. Na parte preta, que são as 2 carreiras iniciais apenas, são 2 pontos altos, entendeu? Isso é para evitar de dar muito volume nesse início da peça, que é justamente onde fica a axila. Para não ficar um volumão ali, a gente começa assim. Vou fazer um anel mágico. Tentar jogar o máximo de luz aqui para você enxergar, tá? Apesar do fio ser preto. A corrente funciona como um ponto alto, tá? Então, nesse primeiro, eu vou fazer só um e vou fazer aqui 3 correntes. 2 pontos, vou repetir isso 6 vezes. São 6 lados e 6 quinas. E cada lado de corrente aqui vai corresponder a uma quina do trabalho. Pode fazer bem frouxinho. É preto o fio, mas acho que tá dando pra ver, né? 2 pontos altos, 3 correntes. Três correntes. Mais 2. Que foi? Tem criança aqui, gente. Mais 2 pontos altos para acabar essa carreira com 6 lados e 6 quinas. Vai acabar com correntes e vai prender aqui na primeira, com ponto baixíssimo. E aqui você vai ver 6 e 6 pontas. Terminou aqui, puxa o fio, não precisa apertar, só puxa um pouco para ele fechar um pouquinho. E começa a próxima carreira. Da próxima carreira, os pontinhos que você subiu já vão ser contar como os pontos dessa aba aqui. Então, para a próxima, você vai fazer uma corrente e vai começar como se isso fosse uma quina. Para as quinas, você vai fazer, ainda no preto, né? 2 pontos altos, 3 correntes. 2 pontos altos.
Aqui não é quina, aqui é outra quina. Pra gente passar para outra quina é uma corrente só. Então, aqui na quina foram 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Aqui não é quina. A gente está passando para outra quina, então é só uma corrente. Aqui na outra quina, 2 correntes, 2 pontos altos e 3 correntes. Sempre que for quina são 3 correntes, sempre que for lateral é uma corrente. Uma corrente, porque é lateral. Agora para quina. 3 correntes. Dois pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Uma corrente, porque é lateral. Vai pra quina de novo. Três correntes, porque é quina. 2 pontos altos. Uma corrente. Mais uma quina. Dois pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. Mais uma corrente. E aqui é a quina. 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos. E como eu disse no início dessa carreira, que a primeira correntinha fica como ponto alto, a gente arremata nela, como se tivesse uma corrente aqui separando para subir. E aqui eu quero ensinar vocês a fazerem a emenda do fio. Porque tem muitas emendas. Se você for fazer assim, uma carreira de cada cor como eu fiz, a cada carreira é uma emenda. Então, vamos focar aqui na emenda. Eu vou desmanchar o primeiro ponto para mostrar para você a emenda. Vou cortar e vou mostrar. Então, aqui tá o fio que acabou e o fio que vai começar. Eu só vou mostrar uma vez, as próximas vezes eu vou fazer todas assim, tá? Vai passar primeiro por baixo e vai dar um nó. Um nó normal, tá? Viu? Um nó apertou. Agora o fio preto vai fazer a mesma coisa. Vai passar por baixo. Depois por cima. E vai dar um nó. Apertou os 2 nós. E vai puxar. Puxou, ele não solta mais. Por garantia, eu dou até mais um nó aqui nas 2 pontas, que aí você pode cortar bem rente, aperta bem. Isso aqui você pode ficar tranquilo que não solta. Você pode pegar e cortar aqui bem rente, que não vai ter problema, senão não vai desfazer. Todos os nós desse casaco eu vou fazer assim, para você não ter fio para esconder no final, porque senão você vai ficar 87 anos escondendo fio e fazendo arremate. Aí aqui a gente vai concluir. Vou refazer o que eu tinha desfeito aqui. Fecha a carreira com ponto baixíssimo. E vai subir para a próxima. Não tem problema se ficar um pouquinho do outro fio. Isso no geral não vai aparecer.
Agora, nessa próxima carreira, cinza, que vai dar até para enxergar melhor, a gente vai mudar um pouco. Subiu uma corrente, essa corrente, que é na carreira 3, carreira ímpar, já vai ser o primeiro ponto da sequência. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos, porque na verdade a gente quer 3 em cada espaço de intervalo. Na quina agora, ó, uma corrente. Vai para a quina, 3 pontos altos. Eu vou disponibilizar um gráfico para vocês, mas no gráfico não tá desse jeito que eu botei o início. Tá com 3 pontos altos em cada. Então, vendo o vídeo, você junta com a ideia do gráfico e já sabe que nas 2 primeiras carreiras, em vez de 3 pontos por vez, são 2 por vez, tá? Aqui na quina, 3 pontos altos, 3 correntes. 3 pontos altos. Vai para a lateral, uma corrente. 3 pontos altos aqui no espaço da lateral. Uma corrente, vai para a quina. Se você quiser nesse início marcar as quinas com um marcador para te facilitar, coloca 3 correntes, porque a quina 3 pontos altos mais. Uma corrente para a lateral. 3 pontos altos. Uma corrente. Vai para a quina agora. Três correntes. Mais 3 pontos altos da quina. Uma corrente. Três pontos altos. Uma corrente, vai para a quina. Três correntes, mais 3 pontos altos. Uma corrente, lateral, 3 pontos altos. Uma corrente, outra quina. Três correntes, mais 3 pontos altos, porque é quina. Uma corrente. Você tem mais uma quina, um meio e uma quina para acabar a carreira. E vocês vão ver que esse casaco é muito rápido, muito fácil de fazer. Em um dia vocês fazem esse casaco. Uma corrente, que vai juntar aqui na primeira corrente, no primeiro ponto, que é a primeira corrente, que ficou preta, não tem problema nenhum. E aqui a gente vai mudar de cor. E ele já vai ficando meio embabadado, tá vendo? Ele não vai ficar retinho, ele não é plano. Ele vai ficar com babado, é assim mesmo. Agora a gente vai mudar de cor. Eu vou fazer a emenda das cores e já volto. Fiz a emenda aqui com uma cor vinho e essa já ficou mais certinha.
2, 3. Aí, uma corrente a mais. E a gente começa aqui 3 pontos altos, porque é lateral. Uma corrente. A gente vai repetir isso a volta toda. Quina. Aqui é lateral, fiz só uma corrente. Uma corrente. Agora as laterais já estão bem mais visíveis. As quinas também. Uma corrente. Vai pra quina. Três correntes, que tá na quina, mais 3 pontos altos. Olha como é que tá ficando. Agora eu vou continuar a fazer até a carreira 9 para mostrar, começar a mostrar a diminuição da manga, tá? Então, vocês vão continuar trocando de cor. Quando chegar na carreira 9, a gente volta. Então, a gente chegou aqui agora no ponto onde eu vou fazer a diminuição. Eu escolhi um dos lados para fazer a cava. Pode ser qualquer um dos lados retos, que você vai chegar no meio dele. Coloca o marcador bem no meio. Tá vendo? Ele tem que ter um espaço no meio. Se ele tiver um triângulo de ponto alto no meio, não vai dar. Ele tem que ter um espaço no meio. Aqui tem, ó. Tem ponta 1, 2, 3. Ponta 1, 2, 3. O espaço aqui é onde a gente vai pular para fazer a diminuição. A gente vai fazer assim, ó. Você fez os 3 pontos altos do buraquinho anterior, aqui entrariam mais 3 pontos altos. Você vai pular esse buraquinho e vai passar pro próximo. Fez a correntinha aqui, vai passar pro próximo e fazer os 3 pontos. E assim você diminui o seu lado. Eu vou deixar o marcador aí para saber onde eu fiz a diminuição. Concluir essa carreira, fazer mais 2. E a partir da próxima, eu volto para mostrar as próximas diminuições, que vão ser na mesma direção aqui, desse mesmo lado, tá? E desse mesmo jeitinho. Olha como é que fica. Um buraquinho sem fazer. Deixa esse marcador aí, continua e faz mais 2 carreiras que a gente volta. Então, aqui a gente, na carreira 9, fez a diminuição, que é a verde aqui. Pulou esse pontinho que tá marcado. Fez na 9, 10, 11 sem diminuição. Agora na 12 a gente vai fazer de novo a diminuição. Seguindo aqui pela de baixo, a carreira do meio, para marcar, é ela que a gente vai pular. Faz os quadradinhos no espaço seguinte. Não vai fazer aqui, vai fazer aqui, e com isso diminui a carreira. Agora, a gente vai seguir essa carreira normal e nas 2 próximas também vai fazer essa diminuição. Então, a diminuição vai ser na carreira 9, 12, 13 e 14. E aí, a gente para poder fazer uma outra etapa, tá? Então, a gente conclui aqui essa carreira e mais 2 com diminuição e volta.
agora a gente tá assim, com os dois lados prontos. E o lado que a gente fez a diminuição é o lado da cava. Aqui é o lado do braço e aqui é o lado do corpo. Eles estão dobrados assim nessa posição, 46 centímetros de altura. 46 por 46, né, gente? Porque são quadrado, né? E aí a gente vai fazer agora. Se você quiser fazer maior ou menor, se liga nessa medida, 46 por 46. Esse bomber vai ficar com cerca de manequim 40, 42. Eu tô fazendo um pouco grande, porque eu visto M40. Estou fazendo um pouco maior, porque eu quero que ele fique bem solto no corpo mesmo, tá? Então, depois ele pronto, eu mostro todas as medidas para vocês, e vocês querendo fazer um número maior, um número de menor, vai fazer a quantidade de carreiras aqui menor, tá? Para fazer um 38, por exemplo, você faz 3 carreiras a menos aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer a parte das costas, porque essas duas partes aqui juntas vão ficar assim. E aí você vai ter o pescoço aqui no meio e você vai precisar de uma parte a mais para as costas, para dar uma diferença aqui para a altura do pescoço. Essa parte que você vai ter que preencher. Então, você vai fazer aqui no meio 2 carreiras desse lado e 2 desse. Só daqui até aqui, tá, gente? Só de um dos lados, ó, daqui até aqui, que vão ser essas carreiras, correspondentes ao meio das costas. A gente vai fazer essas 2 carreiras desse lado, 2 desse, e costurar no meio e volto para mostrar como é que tá. Emendei aqui um fio, tá? Para fazer o meio das costas, três correntinhas, 2 pontos altos, uma corrente. É como se fossem 3 pontos altos aqui, tá? Corresponde a essa parte aqui. Uma corrente e segue do mesmo jeito, 3 pontos altos, uma corrente. Vou chegar aqui na outra ponta e vou mostrar. Pronto, fizemos as 2 carreiras de cada lado. Tá vendo? Já ficou uma diferença das costas pra frente. E agora a gente vai costurar aqui o meio pra unir essas 2 partes. Eu deixei fio só de um dos lados aqui. E vou fazer a costura. Deixa eu aproximar mais aqui. Eu vou fazer a costura pela alcinha, apesar de estar com a linha preta e ser um pouco difícil de enxergar. Depois eu repito na manga. Eu vou fazer a costura aqui
pela alcinha de dentro, tá vendo? Em toda a extensão dessa parte do meio que a gente fez a mais. Se não estiver dando para enxergar a costura, não se preocupe, que eu vou costurar a manga, que é o mesmo procedimento, e mostro. Também não tem nada de especial nessa costura não, tá, gente? Eu gosto de costurar assim, pegando uma alcinha só do trabalho e pelo lado avesso. Então, eu vou terminar essa costura toda assim, desse lado, e já volto para mostrar a costura da manga. Agora eu já costurei esse lado aqui da manga. Fica assim a costura. Vou costurar o outro lado. Vou costurar lá do lado avesso. Então, a gente vira. Lembra do lado das diminuições que tá aqui, tá? Tem que ficar do lado certo. A gente vira do lado avesso e faz a costura assim, ó. Vou aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Sempre as alcinhas de fora. Esse primeiro aqui, pra ficar bem preso, eu passo fio aqui pelo meio pra prender. Prendeu, aí a gente começa. Tá vendo o ponto? Tem a alcinha de dentro e a alcinha de fora. Alcinha de dentro, alcinha de fora. A gente vai sempre pegar na alcinha de fora. Tá vendo? Assim. Eu acho bonito o resultado costurado assim. Você pode costurar como você quiser, claro. Mas eu gosto bastante como fica quando costura assim. Essa agulha aqui não tem nada demais, tá, gente? Ela não tem nem numeração, que eu comprei ela num estojo, junto com mais um monte de outras peças. É só uma agulha de plástico, eu prefiro, que veio no estojo. Ela é bem grossona, o buraco dela é bem grande pra passar lã. Qualquer dia eu boto nos stories aí pra vocês verem o estojo de material. É um estojo que compra na China. Não sei como é que tá agora, como é que tá o dólar, mas quando eu comprei foi bem barato. Menos de R$ 50 o estojo todo. Veio com um monte de agulha de crochê, agulha, um monte de acessórios, marcador de ponto. Vou mostrar nos stories pra você. Me acompanha lá no Instagram, que nos stories eu sempre mostro as novidades, as compras de fio que eu faço, de material. Então eu vou terminar esse lado da costura até aqui. Tá? A cor, vai seguir a cor, tá? Esse aqui é o meio que a gente fez a mais, aquelas 4 carreiras no meio. Eu vou seguir costurando até encontrar aqui e já retorno com ele costurado pra gente fazer o contorno. Concluída aqui a costura. Eu vou virar do lado certo, que tá do lado avesso. Vou mostrar como é que fica a costura. Tá? Agora que a gente já costurou a parte de trás, as duas mangas aqui em cima, ó, fica um espaço pequeno aqui, é suficiente mesmo. Agora a gente vai fazer é crescer o casaco aqui pra baixo. E aí você não vai trabalhar circular mais. Você vai e volta a partir daqui com as cores que você quiser e no comprimento que você quiser também.
Eu vou aumentar aqui um pouco essa minha barra e retorno para mostrar para vocês. Aliás, você pode crescer a barra e o punho. O punho também é opcional. Se você, ele aqui fica mais ou menos na altura aqui depois do cotovelo. Se quiser mais comprido, também a gente vai crescer mais um pouquinho aqui. Aqui é circular que a gente vai fazer. E aqui na barra não, porque o casaco fica aberto. E depois de crescer aqui embaixo, fazer punho, a gente vai fazer toda essa volta, a volta toda, um acabamentozinho, só para ficar firme. Isso aqui fica meio molinho, a gente faz um acabamento de pontinho baixo, tá? Então, eu vou continuar aqui embaixo, vou virar assim, e vou continuar daqui, vou colocar uma cor aqui, e vou trabalhar com o mesmo ponto. Onde é quadradinho, é uma corrente, onde é buraquinho, 3 pontos altos. Vou seguir a volta toda até aqui, cheguei aqui, vou voltar, e vou seguir até o comprimento que eu quero fazer. Tá? Vou fazendo isso e já retorno para mostrar. Aqui na ponta, ó, que eu troquei de cor, eu fiz um ponto alto, para não ficar só correntinha aqui, tá? Porque beiradinha eu gosto de dar mais firmeza. E aí, em cima daqui um ponto alto, uma correntinha do quadradinho, 3 pontos altos do buraquinho e vai seguir assim. Eu tô na segunda carreira da barra já. Eu terminei a barra, eu aumentei aqui dá pra ver melhor. Aqui terminou o desenho, eu aumentei aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Isso em centímetros. Aqui, ó. 11 centímetros, tá? Ficou com uma altura total de 60 centímetros a peça. E aí, depois de aumentar mais esses centímetros, com o mesmo fio que eu fiz a última carreira, eu contornei em pontos baixos toda a volta, tá? Nada de especial. Só para dar uma firmeza na beiradinha, para não ceder. E feito isso, a gente passa pro punho. O punho, deixa eu pegar o outro lado para mostrar. O punho parou aqui assim, terminou aqui com algumas diminuições. Teve uma diminuição na carreira 9, depois 12, 13, 14, tá? Aí, a partir daqui, você inicia mais uma carreira e vai diminuindo. No meu caso, eu não queria dar um aspecto de kimono de manga larga, eu queria a manga mais ajustada no punho. Se você gostar do aspecto de kimono, da manga mais larga, não faz mais diminuição a partir daqui. Se você quiser mais ajustado, como eu fiz, você vai fazer mais diminuições aqui, ó. Eu fiz mais, deixa eu ver quantas carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras diminuindo. Aquele mesmo tipo de diminuição
que eu já vinha fazendo aqui no meio. 4 carreiras diminuindo, depois segui até o punho. No total, o que eu acrescentei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, com mais um pontinho baixo na beiradinha. Então, mais 13 carreiras aqui de aumento, deu aqui 21 centímetros, mais ou menos, entre 21 e 22 centímetros, tá? O casaco ficou com um total de busto mais ou menos 50 centímetros, tá? De altura, eu já falei 60. E de uma manga a outra, depois que eu fizer o punho do outro lado, eu meço pra vocês. Mas esse tamanho vai vestir aí desde 38 até 42, né? Pra pessoa de 42 vai ficar um pouquinho mais ajustado, pra pessoa de 38 vai ficar um pouquinho mais over. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa manga, eu vou fazer nessa, fazendo as reduções aqui. Lembra que é só seguir a redução da carreira de baixo. Foi nesse ponto aqui que eu reduzi na carreira de baixo, tá vendo? Tá pulando um quadradinho todas elas. Eu vou continuar pulando a partir daqui. E vão ser mais 4 carreiras de diminuição para depois seguir reto. Eu vou terminar essa manga dessa maneira e já retorno para mostrar. Então, coloquei o marcador aqui na parte que eu vou diminuir. Amarrei no quadradinho seguinte o meu fio. Vou começar no mesmo esquema de quadradinhos até chegar aqui no local da diminuição. Aqui eu fiz o contorno todo da parte preta e cheguei aqui na parte do marcador que eu vou ter a diminuição. Aqui eu faço mais uma correntinha e prendo lá no primeiro ponto, com ponto baixíssimo, para subir e começar a próxima carreira e vou trocar de cor. Tô fazendo a emenda da cor do mesmo jeito, com aquele nozinho que eu já ensinei no início, tá? Agora vamos trocar de cor e seguir 4 carreiras. Então, agora a gente tá com as 2 mangas prontas aqui, tá? Ela ficou dobrada de lado, assim. Eu vou passar a medida da manga, do punho até o meio do casaco, tá? 71 centímetros, mais ou menos, tá? E eu vou mostrar um videozinho dele aberto pra vocês verem, e é isso. Acabamentozinho de ponto baixo no contorno, tá? As diminuições, ó, ficaram assim. A partir daqui da carreira vermelha não tem diminuições. O punho ficou com 10 centímetros, tá? E é isso. Se vocês quiserem fazer alterações, é só seguir por centímetros. Vocês podem ir experimentando. Conforme fizer cada quadrado, você pode fechar com o alfinete desse lado daqui e ir experimentando em você para saber se tá no tamanho que você quer. E quando a gente faz as coisas pra gente, é mais fácil, que dá pra ir experimentando, né? E é isso. Eu vou passar na receita as especificações de cores, medidas e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.